Olá, sejam bem-vindos ao Na Ponta do Lápis, o webcast da Fast Money, a editoria de economia e finanças da Fast Company Brasil, com oferecimento de Santander. Aqui é o espaço para diálogos com especialistas que são referência em suas áreas de atuação para falar de temas que movem a economia e impactam diretamente o nosso cotidiano, como educação, saúde, inovação, finanças, sustentabilidade e novos modelos de desenvolvimento. Hoje recebemos a professora Dora Kaufmann, que vai falar de um dos temas que despertam, muitas dúvidas, medo e até uma espécie de encantamento. Dora, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui no Na Ponta do Lápis. E o nosso tema é inteligência artificial. Está todo mundo falando sobre isso, mas ao mesmo tempo, muitas vezes as pessoas não sabem do que se trata, né? Então, eu queria que você explicasse para a nossa audiência do que estamos falando quando discutimos inteligência artificial. Seja muito bem-vinda. Muitíssimo obrigada. Esse é um ótimo começo da nossa conversa, porque quando a gente está falando hoje de inteligência artificial, nós estamos falando de um modelo, de uma técnica específica, né? O campo do conhecimento foi criado em 1956, mas, de fato, praticamente tem todo um desenvolvimento, né, ao longo desse período todo, mas quando a gente está falando hoje, praticamente todas as implementações têm por trás uma única técnica, que é um modelo estatístico de probabilidade. Então, de fato, é extraordinário todos os benefícios, o que tem facilitado a nossa vida. Em suma, todos nós já experimentamos de alguma forma, principalmente desde que foram lançados os modelos, as soluções de IA generativa, né? Mas é só um modelo estatístico de probabilidade, então é muito limitado. Primeiro porque, como todo modelo probabilístico, ela tem o que se chama, essa técnica tem o que se chama a variável intrínseca de incerteza, né? É sempre uma probabilidade. É diferente dos modelos programados, que são determinísticos, né? O programador faz a programação e ele vai continuar fazendo a mesma coisa pelo qual ele foi programado. Nos modelos habilitados por inteligência artificial, como são probabilísticos, é sempre uma probabilidade. Você não tem uma certeza do que vai entregar. Depois, a matéria-prima desses modelos são os dados. E, considerando os dados que são produzidos, por exemplo, nas fábricas, em suma, e nas antenas, que são os dados através de sensores, mas os dados pessoais são produzidos por nós. Então, tem todas as idiosincrasias nossas. Em suma, tem uma série de situações que levam para não ser uma resposta certa, é só uma referência, né? A gente sempre, na nossa interação com a inteligência artificial hoje, ela é um parceiro, ela nos ajuda, mas qualquer que seja a nossa atividade, a nossa profissão, o que a gente faz na vida, a gente não pode considerar, eu recomendo que não considere como dado, como soberano, a resposta dada por nenhum desses sistemas. Tudo tem que ser verificado, tudo a gente tem que checar, porque a chance de erro é muito grande. Agora, deve ter gente assistindo aqui o nosso webcast falando eu não mexo com inteligência artificial, eu não sei o que é isso, mas ela já está no nosso dia a dia de um jeito que muitas vezes as pessoas não têm nem consciência, né? Eu queria que você trouxesse para a gente alguns exemplos de coisas que são geradas e feitas por inteligência artificial e que muitas vezes as pessoas nem sabem. Eu acho que grande parte, é uma ótima pergunta, porque de fato o hype, né, surgiu a partir de 22 de novembro de 22, quando foi lançado o ChatGPT. Por quê? Porque veio um encantamento que foi a primeira vez que as pessoas, sem nenhum conhecimento, podiam interagir com a inteligência artificial, porque é uma interação, uma interface muito simples através do diálogo, né? Até as crianças, adolescentes, todo mundo usando essas soluções, porque é fácil. Mas, de fato, a inteligência artificial já está muito anterior na nossa vida, né? Todas essas plataformas e aplicativos, por exemplo, que a gente usa no cotidiano, todos eles têm, no modelo de negócio, eles têm inteligência artificial, porque a matéria-prima dessas plataformas, desses aplicativos, são sempre dados, né? E essa técnica é o único modelo estatístico que consegue lidar com essa quantidade extraordinária de dados que se convencionou a chamar de Big Data.
Então, todas essas plataformas, esses modelos estão usando inteligência artificial, que vai das plataformas de streaming, que vai do Waze, que vai do Airbnb, em suma, qualquer uma dessas plataformas, do Google, as redes sociais. Também, o que se fala, o que se diz, por exemplo, de decisões automatizadas, né? Então, todas as áreas, qualquer que seja também o setor de atividade. Você pega lá a indústria bancária, você pega as empresas em geral, você pega o setor de saúde, a justiça, a segurança. Hoje eu desconheço um setor que não esteja usando inteligência artificial. Então, no mínimo, para otimizar os processos, né? Então, como eu falei, como esse é um modelo que permite você usar muito mais dados, vamos voltar um pouquinho. Como é que nós humanos tomamos decisão? Nós humanos e as organizações em geral, né? Vamos abstrair emoções, sentimentos, o tal do inconsciente. Vamos pensar assim, racionalmente. Quando eu preciso tomar uma decisão, o que eu busco? Eu busco informação. Sempre foi assim. Quanto mais importante a decisão, mais informação eu uso. Não existe nenhuma empresa, nenhuma organização que funcione sem ser com essa premissa. Busca informação, porque quanto mais informado, você reduz o risco, né? Então, o que é o novo? Bom, ao longo desses anos todos, dessas décadas, foram desenvolvendo modelos estatísticos tradicionais para pegar essa informação e fazer previsões. O que é o novo hoje? O novo é que a gente vive numa sociedade hiperconectada. Grande parte da nossa atividade se dá num ambiente digital ou com equipamento digital, né? Então, quando a gente está interagindo com ambientes ou equipamentos digitais, o que a gente está gerando? Dados. Então, o novo é uma quantidade extraordinária de dados que a gente tem hoje e que só cresce, só aumenta, né? Então, pensa, se eu sempre tomei decisão com base em informação, hoje eu tenho um conjunto extraordinário de dados, eu tenho uma impressão, né, a minha intuição me diz que eu tenho mais chance de ter uma decisão mais acertada. Mas aí eu preciso ter uma técnica que consiga extrair informações úteis ou inputs desse conjunto extraordinário de dados. Se eu não tiver uma técnica que faça isso, esse conjunto de dados não me adianta de nada. Ele é incrível, está todo aí, mas eu não tenho como acessá-lo. Então, daí que entra hoje, na minha visão, o fato de que a inteligência artificial hoje é extraordinária. Quando a gente vê o movimento nas empresas, parte do movimento da adoção da inteligência artificial vem daí. Substituir os modelos estatísticos tradicionais por modelos estatísticos habilitados por inteligência artificial, porque permite exatamente acoplar na operação um conjunto muito maior de dados, então ter soluções, ter previsões mais assertivas, né? Então, ela já está permeando hoje. Está longe de dizer que a maior parte das empresas já são empresas de inteligência artificial. Sem dúvida, não é isso, né? Está começando. Ano passado, eu coordenei uma pesquisa para a Brasca, que é a Associação de Empresas de Capital Aberto, e a gente foi investigar exatamente como que as maiores empresas que são de capital aberto estão usando a inteligência artificial. E é isso, está tudo ainda muito no começo, né? São todas, em princípio, é assim, difícil hoje uma empresa que não está usando nada de inteligência artificial, principalmente a partir de um determinado escala, de um determinado tamanho de operação. Mas ainda é muito concentrado em modelos pontuais, né? Então, tem uma determinada situação, tem uma solução do mercado, estou usando aquela solução. Muito pouco, assim, tem uma estratégia, mas é um processo que está indo também muito rápido, né? Então, voltando à sua pergunta, não só nessas plataformas e aplicativos, mas também quando a gente está interagindo, quem trabalha em organização, empresa, todo público e privado, grande parte da otimização, a capacidade de usar muito mais dados, de trazer muito mais informação para o processo de decisão e ter soluções, resultados. Então, você pega hoje na área médica, ajuda muito, né? Se for bem estruturado a solução, se o hospital, digamos assim, que está adotando ou que desenvolveu, sabe exatamente, tem controle sobre a tecnologia, e quem está usando também sabe, tem ajudas enormes, porque se pega, por exemplo, analisar uma radiografia,
né? Hoje, modelos de inteligência artificial analisam muito mais rápido. E às vezes eu tenho até lido uma mamografia, por exemplo, né? Então, a inteligência artificial sabe, né? Tem todo um mundo de informações, o que é um tumor, o que não é, o que parece ser. Isso acaba ajudando, por exemplo, um médico, um mastologista, a decidir a melhor abordagem para um paciente, por exemplo. Porque é reconhecimento de imagem, né? Tanto faz ser de uma imagem de uma tomografia computadorizada ou ser uma imagem de uma foto de um cachorro. O sistema é reconhecimento de imagem. Então, como é que, por exemplo, nesse caso, para reconhecer se uma imagem de uma radiografia, de uma tomografia, o sistema que foi criado para essa finalidade, ele foi treinado anteriormente, antes de estar em uso, num conjunto extraordinário de dados de imagens, por exemplo. Vamos supor que você queira câncer de mama, como você citou. Então, ele foi treinado com um conjunto extraordinário de dados de câncer de mama e sem câncer, mamas com câncer e sem câncer. Quando você mostra uma nova imagem de um novo paciente, é como se ele pensasse. Claro que não pensa nada, que é um modelo estatístico, mas é como se ele pensasse, aonde eu já vi isso? Essa imagem, ele faz a correlação, essa imagem desse novo paciente é mais parecida com aquele conjunto de imagens cancerígenas ou daquele conjunto de imagens, né? Então ele vê, olha, a probabilidade, se ele achou que era mais semelhante, né, fez a correlação e pareceu mais semelhante com que não tem câncer, ele vai dar a resposta. A probabilidade de ser não cancerígena é X%. E é assim que vai. Agora, é interessante porque, para falar sobre a inteligência artificial, quer dizer, as pessoas da tecnologia se conversam sobre a inteligência artificial com a matemática, né? Então, sempre para falar é sempre meio estranho, porque eu estou falando, é como se pensasse, claro que não pensa nada, como aprende, são palavras, expressões dos humanos. Né? Que a gente usa para que as pessoas entendam o conceito, né? A gente tem que trazer para perto da pessoa. Mas é sempre entre aspas, né? Porque quando eu falo assim, é como se ele pensasse e fizesse. Aonde eu já vi isso? Claro, ele não pensa nada, né? É um modelo estatístico, simplesmente. Mas é só uma forma de explicar. Não? Então, usando esse mesmo exemplo que eu trouxe do câncer de mama, né, que eu acho que é bom para as pessoas entenderem. Num caso como esse, então, você tem essa inteligência artificial que está ajudando esse médico. Né? Antes você tinha um médico ali olhando aquele exame, que às vezes pedia uma segunda, uma terceira opinião para uma pessoa também. Né? Então, aí você tem um parceiro desse profissional de saúde. Mas quando a gente fala de inteligência artificial, muitas pessoas pensam, ela vai roubar o meu emprego. No caso do médico, eu acredito que não. Mas você acha que em outras funções, realmente a inteligência artificial, por ser rápida, por ser uma máquina, por ser replicável, ela vai realmente substituir esses trabalhadores? Olha, tudo que eu tento evitar conclusões definitivas, né? Porque nós estamos em pleno processo. Nós estamos no meio disso, nós estamos né? no meio, é tudo muito rápido. E eu fico observando o que está acontecendo. Observando o que está acontecendo, o que a gente vê é que, do ponto de vista, para mim, o maior impacto social é sobre o mercado de trabalho. Eu acho que não dá para saber exatamente o que vai acontecer, mas já configura uma situação muito impactante para as pessoas. Então, o que está acontecendo? Se a inteligência, o que se chama automação inteligente, está expandindo a automação programada, que já estava em curso e aceleradamente desde meados do século passado, né? Aqui no Brasil, no final do século passado, nós tínhamos 4 setores com maior taxa de empregabilidade, quer dizer, setores que empregavam mais pessoas. O varejo bancário, que são os bancos, o varejo, a indústria automobilística e o governo. Então, isso não tem nada a ver com a inteligência artificial, é automação programada. Então, se a gente entra lá no YouTube e procura como é que se faz um carro hoje, é praticamente máquinas fazendo máquinas. Né? Se a gente pegar a indústria, os bancários, nós tínhamos, em 1986, que foi o primeiro plano de estabilização da moeda, nós tínhamos 900 mil bancários no Brasil. Hoje tem 300 mil e já poderia ter menos. Né? Saiu o último dado que saiu anteontem, diz que mais de 80% da população brasileira acessa as suas contas virtualmente.
Né? Então, é porque tem um custo desmobilizar toda essa rede de bancos, né? De agências. E também tem uma faixa etária que muitas vezes ainda prefere o banco e precisa ser atendida. Claro. Mas mesmo assim, eu acho que talvez pudesse ter menos agência. Mas, claro, tem isso também, sem dúvida. Não é todo mundo que tem acesso e que tem certo conhecimento para fazer essas interações, mas mais de 80%, 82%, 83% já é muita coisa. Né? Então, se a gente observar isso, o processo de automação sem inteligência artificial já estava em curso. O que a inteligência artificial está fazendo? É, como eu disse antes, a automação chamada automação inteligente. Algumas profissões, não é nem profissões, falei errado, algumas atividades, algumas tarefas, algumas funções dentro de todas as profissões que hoje permitem que tem mais cognição que estão sendo também automatizadas. Né? É o básico. Então, não tem como... porque qualquer organização, qualquer empresa, pode ser um banco, pode ser da indústria, qualquer... Uma das principais, ou se não, a primeira motivação para adotar a inteligência artificial é reduzir custo e aumentar a eficiência. Quando a gente está falando de reduzir custo, em geral, a folha de pagamento é a alíquota maior dentro do orçamento de uma organização. O maior custo vem da folha de pagamento. Então, se você está falando de reduzir custo... Então, nas pesquisas que a gente faz, nas interações também com o mercado, a gente vê, inclusive, que quando vai avaliar, né, adotou uma nova tecnologia com inteligência artificial, uma nova solução, mudou o processo. Então, qual é a avaliação que foi positivo, o resultado? É exatamente se reduziu o custo e aumentou a eficiência. Então, a mesma tarefa que estava se fazendo, demorava dias, agora está fazendo por horas, por exemplo, ou menos de horas, então, com menos gente, então maravilha, teve resultado. Né? Então, esse é o parâmetro mais usado hoje para avaliar se valeu a pena adotar a inteligência artificial ou não, do que, de fato, a qualidade da entrega. Né? Então, porque tudo isso é novo. Se otimizar os processos significa reduzir custo, está afetando as pessoas, porque é isso, é o básico. Não adianta, não dá para competir com o básico. Qualquer que seja a área, o básico está sendo feito pela inteligência artificial, vai ser feito cada vez melhor. Então, o que cada um, na sua atividade, tem que pensar? O que eu faço todos os dias? Há uns anos atrás, eu fazia esse exercício e nunca mais eu fiz, mas é interessante. Falava para as pessoas para anotarem tudo que eu faço todo dia. Aí, sei lá, pode demorar um dia, 3, depende da quantidade, diversidade de atividades. Aí depois você dá uma analisada no seu conhecimento. O que você acha que tem potencial de ser automatizado? Em geral, todos esses exercícios que eu fiz, dava assim, sobrava 30% a 40%, no máximo 40%. Então, o resto tudo não tem jeito. Já tem hoje tecnologia para fazer aquela tarefa mais rápido, com melhor resultado do que você. Né? Então, o que você tem que se preparar? Aqueles 30%, 40% é que vai ter que virar o 100%. Então, você tem que se preparar para fazer bem, cada vez melhor, aquela parte que hoje a tecnologia não consegue fazer. Né? Porque se você ficar brigando pelo básico, você vai perder. Pensando do ponto de vista histórico, essa preocupação com o mercado de trabalho foi a mesma quando a gente teve a Revolução Industrial, por exemplo? Mas diferente. São alguns fatores muito diferentes. Primeiro é a velocidade. Né? Nós nunca tivemos uma tecnologia disruptiva, né? Porque a inteligência artificial é considerada uma tecnologia de propósito geral. Né? Então, o que é uma tecnologia de propósito geral? Uma tecnologia que muda a lógica de funcionamento da economia e da sociedade. Né? Não é uma mera tecnologia. Ela está afetando o funcionamento da sociedade. Né? Então, as últimas 3 tecnologias consideradas de propósito geral foi, como você falou, o carvão, depois a eletricidade e a computação. Mas o tempo de amadurecimento dessas tecnologias na sociedade foram infinitamente maiores, quer dizer, foi diminuindo o tempo, né? O carvão, depois demorou mais, eletricidade, mesmo assim um tempo muito maior do que agora. Né? Agora está muito acelerado, cada 5 anos parece que a gente mudou de planeta, quem não está acompanhando. Então isso é um dado. Né? A velocidade dificulta as organizações e as pessoas se adaptarem. Né? Quanto mais rápido a gente... Fica mais atordoado. É muito difícil hoje
atualizando, entendendo tudo que está acontecendo, é muito difícil. Depois também tem outras questões, né? Por exemplo, uma outra questão importante é que as novas funções que estão surgindo, porque sempre quando acaba umas funções surgiam outras, né? Por exemplo, quando a indústria, todo o processo da Revolução Industrial, a indústria começou a se automatizar, surgiram muitas possibilidades de emprego nos serviços, na área de serviço, né? No setor de serviço. Hoje, o que está acontecendo? As funções novas que estão surgindo, sem dúvida, mas elas precisam de qualificação, porque a interface com a inteligência artificial é mais complexa do que a interface com todas as outras tecnologias anteriores disruptivas, né? Então, hoje nós temos no mundo inteiro, não só no Brasil, o fenômeno de ter simultaneamente desemprego, né? A taxa de desemprego nossa caiu esse ano, mas nós temos uma taxa significativa, como no mundo inteiro, e, ao mesmo tempo, um número significativo de vagas em aberto, porque não tem profissional qualificado para preenchê-las. São os dois, né? Parece contraditório, mas é exatamente porque as pessoas que estão sendo, digamos, deslocadas no mercado de trabalho não estão prontas para esses novos empregos. Isso, eu vivi várias situações assim. Você pega, por exemplo, vou dar só um exemplo para não ficar abstrato. Foi uma consultoria que eu fiz um tempo, o setor de transporte, né? Aí você pega o motorista de caminhão de transportadora. Aí você pega lá, 10, 15, 20 anos, super motorista, perfeito. Aí o que está acontecendo? Os caminhões estão vindo com tecnologia embarcada, inclusive inteligência artificial, assim como toda a área do agronegócio. Esse motorista que sabe dirigir super bem um caminhão tradicional não tem formação para interagir. Sempre tem exceções, mas, em geral, não tem formação para interagir, entender aquela tecnologia que está embarcada, e principalmente inteligência artificial, né? Como é que ele acompanha, interpretar os dados que estão vindo para ele, que é para melhorar o desempenho dele, né? Então, essas situações estão acontecendo em todas as áreas, né? A dificuldade não é simples, você não consegue deslocar aquelas pessoas que perderam e aí colocar para as novas funções. Você não consegue fazer isso. Você não consegue fazer isso imediatamente, mas quem, por exemplo, mães, pais, que ficam pensando, filho, você tem que fazer isso porque o futuro é esse, né? O futuro é cada vez mais curto, como você bem pontuou, né? 5 anos parece que a gente está vivendo em outro planeta, né? Eu sou mãe de um filho adolescente, por exemplo, né? Quando você pensa no mercado de trabalho nesse futuro que é cada vez mais curto, o que dá para saber em relação a profissões, né? Quais são as profissões tem muitas especulações sobre as profissões. Recentemente, o Bill Gates fez uma declaração que repercutiu no mundo inteiro. Quais são as profissões que vão acabar? Eu não estou dizendo que não vão, eu estou dizendo que hoje eu não vejo nenhum indício, não tem evidência de uma profissão que vai acabar. O que está acontecendo, estão sendo automatizadas funções em todas as profissões, né? Agora, uma profissão, assim dizer, porque há uma diferença entre função e profissão. Profissão é uma coisa, função é outra, né? Então, agora, como é que você se prepara com o futuro? O que eu vou falar agora não é novo, né? Sempre foi importante a capacidade de pensamento crítico, a capacidade de pensar estratégia, capacidade de conseguir ter vários dados e associar aqueles dados, associar as informações. São todas capacidades que sempre foram importantes. Que agora leva o nome de soft skills. De soft skills, mas agora, por quê? Por que agora está sendo mais falado e mais valorizado? Porque exatamente pelo que eu falei antes, porque o básico está sendo automatizado. Então, o que sobra para nós passou a valorizar muito mais o que nos caracteriza como seres humanos. Entendeu? Então, essa que é a questão, mas sempre foi. Eu sou muito mais velha que você, sempre no trabalho, isso eram questões importantíssimas. Trabalhar em grupo, ser resiliente, ser criativo. Isso. Agora, também assim, eu também brinco que saem listas, né? Que você falou, soft skills, aí tem várias listas. Eu nunca conheci um ser humano que cumprisse todas aquelas listas. Então, acho que também não é assim. Mas são essas capacidades, a questão, o pensamento crítico, você ser capaz de fazer a crítica, né? Isso vale para tudo. Por exemplo, a questão do fake news, né? Então tem lá todas produções falsas que não são verdadeiras. Se você tem um pensamento crítico, se você tem desenvolvido a sua capacidade crítica, você vai olhar para aquilo e vai fazer, poxa, isso me parece estranho, vou investigar
Porque o que é isso? Eu me lembro a primeira vez que eu vi um deepfake, né, que é montado com inteligência artificial, que é uma arquitetura específica dessa técnica chamada GAN, que, na verdade, foi a primeira arquitetura de IA generativa, que foi em 2014, que é a GAN, que a partir dela se montam soluções de deepfake. Então, a primeira vez que eu vi, aparecia, eu nem sabia que existia ainda, aparecia o presidente Obama... Barack Obama, exatamente. Acho que foi a primeira que eu vi falando também. super mal do Trump. Aí, claro, como eu tenho um pensamento crítico, eu olhei aquilo e falei, isso não é possível. Ele é moderado, ele não faria isso. Não há chance. Ele está falando, o presidente dos Estados Unidos está falando aquelas coisas, era impossível. Né? Então, aí eu fui investigar e aí eu comecei a ver que existia... Sem esse pensamento crítico, esteticamente, você via aquela imagem, você não duvidaria dela. Mas o contexto, né? Se você tem o contexto, você... E você criticar e pensar sobre, né, o fato de... Então, todos esses que são chamados soft skills, é isso. Eles sempre, vou repetir, para resumir, eles sempre foram importantes na nossa história, mas hoje eles têm uma relevância muito maior porque... É isso, porque é o que nos sobra, é o que vai sobrar para a gente cada vez mais, é o que vai nos diferenciar de uma máquina. Você pega, por exemplo, o sistema, o call center, né? Você liga muitas vezes, você deve ter tido essa experiência, a gente fica sem paciência, porque você fala uma coisa, o operador do outro lado te responde a mesma coisa que ele falou antes. Parece que nem ouviu o que você falou. Uma coisa completamente decorada e padrão. Porque ele tem lá, né? Ele tem a curadoria do telemarketing, né? Então tem a curadoria do call center. Então, se eu tratar das perguntas, porque a maior parte das perguntas são padrões, já tem a resposta. Então ele está lendo as respostas. Então, qual é a diferença de você fazer essa interação ou com um sistema de inteligência artificial, né? Então, é isso. A tendência é ser automatizada esses processos. O que você quer na interação com o ser humano? Que entenda o que você está falando. Que tenha empatia pelo seu problema. Que responda, que vá atrás. Né? E nós somos raríssimos. Eu tive recentemente uma experiência com um call center que foi impressionante. A moça que atendeu foi atrás, descobriu, fez, mas é raríssimo. Uma parte esmagadora vem a resposta de padrões. Então, resposta padrão, você coloca muito mais barato para a empresa ter um sistema de inteligência artificial respondendo o básico, e aí tem lá, o próprio sistema já prevê isso, né? Se não responder, aí vai para uma pessoa, mas é mais ou menos 10%, 15%. O resto tudo responde no básico. Então, tudo isso call center, operador de call center, não é uma profissão, né? Para mim é uma função. Então não pode dizer assim, vai acabar a profissão do call center. Não é. O operador de call center é uma profissão. Inclusive, grande parte de quem tem essa atividade encara dessa maneira também. Sim. É uma função que ele está ali, de repente ele vai fazer uma outra coisa. Às vezes é a entrada ao mercado de trabalho. Claro, o mercado de trabalho. Uma época que eu estudei um pouco o call center, grande motivação era ter um plano de saúde. As pessoas tinham uma rotatividade enorme, porque entravam, tinha plano de saúde, fazia todos os procedimentos que precisava e depois pedia demissão. Era um problema grave. A conta dos planos de saúde das empresas de call center era altíssima. Foi toda uma discussão. Então é isso que a gente tem que pensar, né? Tem uma transformação muito grande, muito rápida, e a gente precisa, para mim, todos os cidadãos do século XXI tem que entender dessa tecnologia, mas não é para desenvolvê-la, né? É entender a lógica e os fundamentos. Eu faço uma analogia que não é muito boa, mas eu acho que serve, que é com carro. Né? A maioria das pessoas que dirigem não sabem nem fazer um carro, nem consertar um carro. Mas a gente sabe a lógica do carro, como é que ele funciona. Né? Você sabe que tem um obstáculo, você tem que desviar, se você vai para trás, você tem que dar marcha ré. Ninguém tira a carteira sem saber a lógica de um carro. É um pouco parecido. Né? Nós temos que saber a lógica. Se você sabe, por exemplo, que é um sistema estatístico, puro, estatística, né? e que a matéria-prima, por exemplo, são os dados, que toda a cadeia de produção de um sistema tem decisões humanas.
Se você que é um modelo estatístico de probabilidade. Se você souber, você já vai saber que tem possibilidades enormes de erros, de respostas. E aí, se você permite, queria comentar uma outra questão, porque ontem, apareceram várias notícias nesse sentido. A indústria, que é também um pano de fundo que ajuda a criar a confusão, né? Hoje não existe ninguém ganhando dinheiro com o modelo, não tem um modelo sustentável das soluções de IA generativa. Ninguém está ganhando dinheiro com essas soluções, nenhuma empresa, né? Então, a NVIDIA ganha dinheiro por uma outra razão, porque ela produz um chip que é fundamental para processar esses modelos que usam dados de uma maneira extraordinária, né? Mas na solução em si, então, tem uma competição desenfreada. Por quê? Porque esses modelos eles são muito intensivos em dados, consequentemente, muito intensivos em processamento de dados. Então, aí eles precisam de uma infraestrutura muito grande e são bilhões de dólares investidos nessas infraestruturas. E não tem ainda hoje como que vai gerar. Primeiro que grande parte do uso desses modelos de IA generativa são usados gratuitamente, são as soluções gratuitas. Mesmo as soluções pagas é relativamente pouco, né? Da OpenAI, por exemplo, o ChatGPT tem $20, tem uma de 200, mas quando a gente fala de pago, mais ou menos as pessoas estão no 20. Né? Então, esses números jamais vão dar retorno para o investimento de bilhões de dólares. Né? Então, tem uma competição acirrada. Então, os líderes dessas empresas, e alguns mais, outros menos, o Sam Altman, da OpenAI, é especialista em fazer isso, eles supervalorizam, eles distorcem pequeníssimas modificações dos seus sistemas. Né? Ontem, por exemplo, ele fez a declaração de que já está considerando que já estamos na IA do nível da inteligência humana. Né? Então, eles vão colocando questões que é como se... Não é também uma boa comparação, porque, claro, que é muito mais complexo, mas é como se uma empresa que produz suco muda um sabor, vai dizer que foi uma grande revolução. Para fazer um buzz, né? Para chamar atenção, porque precisa captar. Esses modelos, principalmente a OpenAI, que é uma empresa de um produto só, a sobrevivência está baseada no investidor de risco. Né? Então, o investidor precisa continuar com a expectativa de que vai gerar muito resultado, para continuar captando investimento, porque quando a gente pega as grandes empresas, as grandes big techs americanas, elas diluem esse custo, né? Porque elas são grandes estruturas, elas estão incorporando nos seus produtos, elas também, 3 delas são as maiores, que a AWS, a Microsoft e o Google, são também fortes, a liderança no mercado de computação em nuvem. Então, é diferente, mas quando você pega uma empresa como a OpenAI, única, de um produto, é muito difícil. Né? Então, é isso que está acontecendo também, que cria muita confusão. São anúncios o sistema agora estão raciocinando. Eu já escrevi também sobre isso várias vezes. Não tem nada a ver com o que é o raciocínio humano, nada. Não estão raciocinando nada. É sempre um modelo estatístico. E aí, só para concluir isso, como a mídia hoje está muito baseada em gerar clique, né, também tem uma tendência, até às vezes por desconhecimento, às vezes porque gera clique, porque são notícias sensacionalistas, né? Tem os modelos que estão raciocinando, estamos próximos da inteligência humana, e isso repercute. Mas é um desserviço, porque só cria uma confusão. Eu queria pegar esse gancho, porque você já começou a falar da IA generativa, e a gente estava falando de uma IA básica raiz, né? Dessa coisa que se vende realmente, de que ela pensa, né? Entre muitas aspas. Houve aí dessa IA que automatizava processos, para essa IA generativa, um avanço. Né? Então, por exemplo, também não é um bom exemplo, mas como é meu, eu vou trazer aqui para o podcast. Eu precisava fazer um distrato de um contrato, eu não sabia como fazer isso. Eu joguei ali no ChatGPT de $20, que é o que eu assino, e ele trouxe para mim esse distrato. Né? Então, assim, eu economizei um tempo enorme. Obviamente, eu era capaz de fazer um distrato, mas eu ia
ter que pesquisar, ver o que significa, né, o que tinha mais sentido, o que não tinha, colocar os meus dados, o dado do profissional com quem eu queria fazer o distrato. E ele foi lá e fez isso para mim. Isso é um exemplo de generativo, de você pegar um input, que é o comando que eu dei, esses dados todos, e me entregar um produto, entre aspas, também criativo, diferente. Então, essa técnica que eu falei, que está permeando praticamente todas as implementações, ela se chama Rede de Neurais Profundas, em inglês Deep Learning. Ela tem duas grandes categorias, né? Que é a IA preditiva, que, como diz o próprio nome, faz previsões, que é o que a gente tinha todos esses anos anteriores, e ela tem a categoria que é a generativa. A diferença entre uma e outra, e que também dentro da IA preditiva tem várias diferenças, e também da IA generativa, mas a diferença dessa técnica é a arquitetura. Né? O que é arquitetura? É a maneira como se você compõe, o desenvolvedor compõe os elementos que compõem essa técnica. Né? Então, a IA generativa, ela é a mesma técnica da IA preditiva. A diferença é que tem uma arquitetura que permite gerar, sintetizar conteúdo. Então, essa é a diferença. Então, por exemplo, a pesquisa tradicional que a gente fez durante tantos anos e continuamos fazendo no Google Search. Né? Então, você vai lá, ele te dava os links, né? Ele continua te dando os links. Então, você faz a curadoria, você vai lá, por exemplo, eu quero saber alguma notícia como repercutiu na mídia. Aí eu vou lá no Google e vejo, bom, quais são os jornais que eu reputo mais credibilidade, aí eu seleciono aqueles jornais, né? Aí eu faço a minha curadoria. Aí a generativa, ela te dá a resposta, ela não te dá o link, ela te dá o texto pronto, ela te dá a resposta. Né? Então, isso ajuda, é um processo muito, como você acabou de dar o exemplo. Né? Em vez de você ir lá no Google e receber vários modelos de extrato, e você ter que compor o seu, eu já veio pronto. E essa aqui, ela te dá os links se você pedir também, né? Porque muitas vezes, de uma forma de eu saber de onde ela está tirando isso, né? Nessa coisa do espírito crítico. Mas muitas vezes os links não estão corretos. Né? Sempre é um modelo estatístico de probabilidade. Uhum. Então, tudo você tem que verificar. Ela não estava dando o link, o gratuito não dá o link. Eu acho que só dá o link no pago. No pago. Mas tudo você tem que verificar. Mas isso... Então, o fato de gerar conteúdo, isso que é o encantamento. Né? O encantamento é esse gerar conteúdo. Agora, como eu disse, tudo você tem que checar. Né? Esse produto, essa arquitetura que está por trás do ChatGPT, do Gemini, ele foi criado pelo Google em 2017. Desde 2016, o Google começou a usar a inteligência artificial no produto tradutor, né, que também todos nós usamos. Uhum. E aí, em 2017, para aperfeiçoar esse produto, a área de pesquisa do Google criou essa arquitetura dessa técnica que se chama Transformer, que para melhorar, de fato, a gente usa bastante o Google Tradutor, todos nós, tem melhorado ao longo do tempo muito. Né? Então, como foi desenvolvido em código aberto, a OpenAI pôde usar para ser a base do ChatGPT. Né? Então, mas aí, para pensar na nossa experiência, todos nós sabemos que quando a gente vai no Google Tradutor para pedir a tradução, qualquer que seja o idioma, a gente tem que ter um conhecimento do idioma para fazer os ajustes. Todos nós sabemos que a gente não pode pegar um texto e mandar para uma situação formal de trabalho, por exemplo, né? Porque vão ter erros, vão ter tradução que se chama ao pé da letra, de um jeito que o dativo daquele idioma jamais se expressaria daquela maneira. Em suma, a gente sempre tem que fazer. Então, é só pensar isso. É a mesma técnica e a mesma arquitetura, por exemplo, do ChatGPT. E a gente só sabe que a gente tem que fazer o ajuste. É a mesma coisa. Então, tudo que a gente pede para essas soluções, nós temos que ter uma forma de ir lá e verificar, checar, porque as chances de erros são grandes, claro. Quanto mais básico, menor a chance de erro, mas tem sempre chance de erro. E agora, nesse segundo momento que a gente está vivendo, né, de gerar conteúdo, a gente tem visto filmes, dublagens, textos, livros... o que leva a gente... Produção cultural. A indústria cultural como um todo, que leva a gente para aquela questão dos empregos, né? Ela vai ser capaz de fazer... a gente teve aquele
filme Flow, que ganhou o Oscar, o primeiro Oscar da Letônia, que foi feito por uma pessoa, obviamente, Junto mas com a usando inteligência artificial. esses recursos, né? Mas a gente vê também coisas que são criadas por pessoas, mas que excluem atores, roteiristas, dubladores. Essa também é uma outra revolução, e até a gente teve a greve dos roteiristas de Hollywood, que durou um tempão, o ano passado, tentando brecar esse uso, obviamente pensando nos empregos e na indústria de Hollywood, né? Como é que você vê essa situação? Dá para impedir isso de acontecer? Eu tenho a impressão que o setor mais impactado por principalmente pela IA generativa, é a indústria criativa, o que se chama indústria criativa, exatamente porque esses modelos eles estão criando conteúdo, né? Então, a função fundamental, digamos assim, da indústria criativa é gerar conteúdo de alguma forma, né? Só que vamos pensar junto, assim, há uma diferença, do meu ponto de vista, entre a gente considerar o que é alguma coisa inédita, original, e o que é criativo, né? Porque, por exemplo, se você pede ao Midjourney para fazer uma imagem, você pede para um ChatGPT ou qualquer um desses para fazer um texto, é original, é inédito. Nunca foi feito um texto igual aquele, nunca foi feita uma imagem igualzinha àquela. Mas, para mim, ela não é criativa, né? Também é toda uma discussão. O que é criativo? Né? Tem inúmeras definições. Para mim, eu considero criativo é quando você acrescenta algo novo ao que já existia, né? Então, quando você... Como a matéria-prima desses sistemas são os dados, e os dados nós já produzimos, já foram produzidos pelos humanos, é como se ele fizesse um resumão de tudo que já foi produzido. Então, não tem, na minha avaliação, não tem capacidade de acrescentar algo novo ao que já foi produzido, de ser de fato criativo, né? Não tem aquele brilho, né? Não tem a criatividade, não vai fazer nada diferente, é um resumão do que já foi. Porque se a gente pensar, criativo é isso, é alguma coisa que nos surpreende, né? Porque senão a gente diria que todos os humanos são criativos, a gente não fala isso. A gente fala, nossa, e a gente não fala que tudo é criativo. Quando tem uma coisa, a gente fala, nossa, que coisa criativa, é porque nos surpreendeu de alguma forma, né? Então, essa reação, a gente, em geral, eu não consigo ver numa peça, num texto produzido pela inteligência artificial. Por isso que ainda, para mim, a criatividade está no âmbito dos humanos. Agora, mas aí tem inúmeras, né? Você pode pegar não consigo ver hoje a inteligência artificial fazer um roteiro de fato inovador, de um filme, por exemplo. Agora, se for um roteiro de um filme aquele básico, blockbuster, dá conta. É a mesma coisa. Se você vai fazer tudo que você vai fazer, que é o básico, né? Por exemplo, na área de propaganda, na indústria da propaganda, se você vai fazer um comercial que já foi feito parecido 40 milhões de vezes, aquilo isso, é o que já foi, é o padrão, né? Porque essa técnica, ela identifica padrões nesses grandes volumes de dados. Então, ela trabalha com padrões. Então, é um padrão. Então, não tem muito. Agora, por isso que volta, assim, qual é o espaço hoje para os seres humanos? É o que não é o padrão, o que não é o básico, né? Então, agora, afeta, porque a grande parte, do ponto de vista do mercado de trabalho, tem um impacto grande, porque a maior parte das pessoas não são criativas. E a maior parte das pessoas não exercem funções criativas. Mesmo os criativos, não é o tempo inteiro que é criativo, né? Então, então isso vai afeta as pessoas em todas as áreas, porque, de fato, ninguém consegue ser criativo todo o tempo e a maior parte das pessoas fazem aquelas mesmas coisas, né? Então, se a gente for ver, por exemplo, as estimativas que tem, que eu acho que isso é uma referência, acho que nenhuma delas, de fato, vai vai prever exatamente o que vai acontecer, mas as mulheres tendem a ser muito mais afetadas. Por quê? Porque as mulheres, em geral, estão em empregos mais básicos, que tem mais chance de ser automatizado, tanto pela automação programada quanto pela automação. Na época da pandemia, foram as que mais foram afetadas também. Por quê? Porque elas tinham, em geral, quando tinha um casal, elas tinham a remuneração menor. Então, para ficar com os filhos em casa, a opção era sempre para a mulher, porque o homem do casal, no caso de um casal hétero, ele tinha uma remuneração maior, né? Então, todas essas questões que a gente... Então, toda a população menos
de mais baixa renda, as populações com menos qualificação, tendem a ser mais afetadas, porque é esse processo que nós estamos. Isso que você se refere, os soft skills, você precisa de você precisa de formação para desenvolver os soft skills, né? Você não nasce com isso. Depende do ambiente, das experiências que você tiver, das oportunidades, se você viajou, se você não viajou, se você tem algum contato com alguma questão cultural importante, tudo isso vai desenvolvendo os soft skills, né? E isso é de elite, é mais um privilégio da elite do que da maior parte da população. Bom, queria agradecer muito. Obrigada por essa conversa, Dora Kaufmann, pesquisadora que há muito tempo estuda inteligência artificial. Muito obrigada, foi um prazer conversar com você. E eu agradeço também você que acompanhou este encontro. Não deixe de conferir os outros episódios no Na Ponta do Lápis, esse webcast que é produzido pela Fast Company Brasil e conta com o oferecimento de Santander. Obrigada pela companhia, até a próxima.